Agora que essa palavra tocou o nosso coração, o que nós devemos fazer? Então Pedro disse: amigos, arrependam-se, confessem os seus pecados, vocês serão batizados também, e o mesmo Espírito que desceu sobre nós, descerá sobre vocês e abençoará a vida de vocês. E naquele dia, diz a Bíblia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Seja louvado o nome do Senhor. Um dia Pedro e João estavam entrando na igreja, no templo, para participarem de um culto de oração, quando um cego, aliás um aleijado, que sempre ficava à porta do templo, pediu esmola para eles. Ei, moço, aí, ajuda aí, aleijadinho aqui, dá uma moedinha. Sabe o que Pedro fez? Atos capítulo 3 diz: Pedro parou, olhou para o aleijadinho no chão e disse assim: moço, olha para nós. As pessoas com deficiência física, normalmente elas não olhavam nos olhos dos outros, porque elas se sentiam condenadas por Deus, por causa de algum pecado delas ou dos pais. Qualquer deficiência física fazia a igreja desprezar a pessoa, que coisa estranha, mas era assim. Por isso os deficientes físicos não eram considerados dignos de olhar nos olhos das pessoas normais. Mas Pedro parou e disse assim: olha aqui para nós. E diz o texto bíblico que o aleijadinho olhou, e já diz assim que ele olhou na esperança de ganhar uma boa grana, de receber uma boa esmola, porque normalmente quem dá atenção para um mendigo, para um esmolé, está bem intencionado, não é? Quem dá atenção tem boa intenção. Então o aleijadinho, que era aleijado, mas não era, pensou: opa, parou, mandou olhar, vai ajudar. E ele ficou na esperança de receber uma boa esmola. E Pedro disse assim: moço, eu não tenho prata nem ouro. Nessa hora o aleijado, que pensava rápido, pensou: epa, tem boa intenção, mas o que eu preciso não é de palavras. Nesse momento o que eu preciso não é de carinho. Eu preciso, grana. Eu estou duro, tenho que comer, estou com fome. Tem um velho ditado que diz assim: conselho é bom, mas não enche barriga. Então o aleijadinho pensou: tudo bem, é mais um daqueles santos homens de Deus que falam boas palavras, mas nessa hora o que eu preciso é de uma boa grana. Moço, eu não tenho prata nem ouro. Você já percebeu que nesse mundo parece que quem não tem prata nem ouro não tem mais nada? A gente vive num mundo tão materialista, onde as pessoas são usadas e as coisas são amadas, o contrário do que deveria ser, em que quem não tem prata nem ouro parece que não tem mais nada de valor. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Poderá alguém que não tem prata nem ouro ter alguma outra coisa de valor? Oh, sim. Saia, por favor, desse mundo limitado e tolo, que valoriza apenas o material e despreza o que tem mais valor na vida, Deus e as pessoas. Saia disso. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Eu te digo agora: levanta-te, moço, e anda. E olha, Pedro se abaixou, diz a Bíblia, e segurou na mão do aleijado. O homem era tão aleijado, tão entrevado, que ele não conseguia se mover de forma nenhuma. Todos os dias ele era trazido e colocado na porta do templo, e ele já tinha mais de 40 anos de vida. E depois ele era levado para casa nos braços de alguém. Pedro segurou a mão dele e disse: vai, em nome de Jesus, anda, segura aqui, vem. E foi puxando. Você já pensou que situação vexatória? Numa linguagem mais jovem, que mico seria se Pedro puxasse com força o aleijadinho e soltasse o camarada tibufo no chão? Que vergonha seria! Mas num ato de tremenda fé, Pedro segura a mão do homem e levanta pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que o aleijado deu um salto e entrou no templo ao lado de Pedro e João, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho Cristo.
E quem tem Cristo tem tudo. Se você está aqui sentindo-se um miserável, que não tem valor nenhum, se você tem Cristo, você é a criatura mais rica, mais sábia e mais valorizada de todo o universo. Porque quem tem Jesus tem tudo. Eu tenho visto por aí muitas pessoas que nos valores do mundo não tem nada, mas elas têm Cristo. E eu sei que elas têm tudo. Isso não está escrito na Bíblia, mas a história dos judeus diz. E essa é uma história confiável e séria. Depois de muitas vezes ser criticado, ser perseguido e zombado por causa de Jesus, um dia capturaram Pedro, já idoso, e disseram assim: velho cristão, você vai morrer se você continuar falando desse Cristo. Só que tem um detalhe: a execução é para hoje e é para agora. Só há uma esperança para você, é se agora diante da multidão você negar seu Cristo, você desistir dele. E Pedro olhou as pessoas e disse: como eu negaria o meu mestre? Aliás, a história dos judeus diz que toda vez que Pedro ouvia um galo cantar, ele chorava de tristeza, porque ele se lembrou daquela noite quando seu mestre estava tão só e precisava tanto de sua companhia, de sua solidariedade, e ele o negou. Pedro disse para a multidão: eu jamais negaria outra vez o meu mestre. Então disseram: vai morrer agora. Levaram Pedro para o local de sua execução, e quando Pedro viu uma cruz, ele disse: não. Então disseram: ah, você desiste? Está com medo da cruz? Pedro disse: não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que eu não sou digno de morrer do jeito como o meu mestre morreu. Então diz a história que colocaram a cruz invertida e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas naquele dia, de cabeça para baixo, consequentemente olhando para o céu, Pedro morreu sabendo que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece. Pedro morreu sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedro morreu sabendo que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz a história que as últimas palavras de Pedro, a despeito de estar agonizando na tortura da cruz, eram palavras do Evangelho, eram palavras de Jesus. O título da mensagem de hoje é assim: de pertinho é melhor. Porque olha, se você ficar pertinho de Cristo, você vai ver como é bom. Talvez a sua vida cristã, não sei, eu não posso julgar você, mas talvez a sua vida cristã tenha sido um pouco sem sentido e vazia, porque possivelmente você tenha sido até aqui um cristão seguindo Jesus de longe. Uma vez eu preguei essa mesma mensagem numa igreja em São Paulo, e depois do culto uma senhora me procurou e me disse: pastor, eu gostaria de falar contigo. E eu disse: pois não. E ela me disse emocionada: pastor, eu me sinto como Pedro. E eu disse: a senhora quer dizer Pedro antes ou depois? O Pedro que seguia de longe ou o Pedro que passou a estar pertinho de Cristo? E ela me disse: claro, pastor, eu estou me referindo ao Pedro que seguia de longe. E eu lhe disse: minha irmã, então é simples, corra para perto de Jesus, Ele está lhe esperando. E ela me disse: pastor, é isso mesmo que eu vou fazer. E eu lhe pergunto agora: e você? É isso mesmo que você vai fazer? Se em algum momento você tem se sentido longe de Cristo, em nome de Jesus, venha para perto dele. Ele está esperando você. Ele terá prazer em receber você e dar sentido ao seu cristianismo e à sua vida. Portanto, em nome de Cristo, venha, porque de pertinho é melhor. Que Deus te abençoe.